Eu trouxe aqui uma pequena divisão entre arte abstrata e arte figurativa para vocês que têm alguma dúvida, talvez ainda nessas classificações. A arte abstrata, ela se divide em duas: a arte geométrica e a arte não geométrica, ou informal. Como vocês veem aí, ela pode ser, no caso da geométrica, construída a partir de formas exatas, que na maior parte das vezes, se não em todas, ela é construída a partir de instrumentos de desenho geométrico, como compassos, transferidores, etc. E a não geométrica, que já é mais informalizada ao uso de elementos geométricos básicos, como círculos, quadrados, triângulos. E a arte figurativa. No caso da arte figurativa, nós temos também divisões entre uma naturalista, que busca a representação mais próxima possível das formas como elas são, no caso do ser humano, no caso das coisas, dos animais. Aí tem uma imagem de uma escultura de um artista famoso chamado Leonardo da Vinci, e embaixo um exemplo de uma arte figurativa estilizada, que é um corpo, né, totalmente deformado, beirando a ilustração, beirando a estilização da arte como um todo. Bem, vou passar aqui a imagem rapidinho. Eu coloquei algumas imagens do Leonardo da Vinci porque ele é muito conhecido. Todos vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos em uma obra de arte dele. Eu trouxe algumas como exemplo de arte figurativa, né? Não estilizada, na verdade, naturalista. Mas vocês também podem ver um potencial em relação à arte abstrata geométrica. Ele se utiliza muito de elementos geométricos na construção da forma. E ele se destaca também como um grande pesquisador científico, de anatomia, de ciências naturais. Os cadernos de Leonardo da Vinci eram muito ricos em anotações e desenhos. O homem vitruviano é o exemplo também da busca pela forma racional da construção da forma humana, das proporções humanas. Como que a gente se encaixa em proporções aritméticas, muitas vezes interessantes ao, ao olhar de Leonardo da Vinci, ou simplesmente porque nesse momento em que o Leonardo da Vinci está vivo, ele está produzindo imagens na busca de uma racionalidade. Pós-Idade Média, um período longo de muita espiritualização na produção de imagem, pouca pesquisa científica, racional, filosófica, no sentido de construção técnica das imagens. Então, o Leonardo da Vinci vive na época do Renascimento, que é uma tentativa de buscar no passado essas origens das relações entre filosofia, geometria, matemática e artes. Eu trouxe essa imagem, falando em filosofia, que é a Escola de Filosofia de Atenas, e no centro dessa imagem, vocês podem ver que a construção da forma figurativa realista, naturalista aqui, ela está obedecendo regras claras de construção da forma, do mundo real. Tanto da arquitetura do fundo, vocês podem ver aí as linhas, as pilastras, os arcos, quanto das pessoas, a anatomia e a profundidade das pessoas que estão na frente, das pessoas que estão atrás. Eu vou dar um zoom no centro da imagem. No centro da imagem, vocês podem ver essas duas figuras. À esquerda, eu não sei se a imagem está distorcida para vocês, mas o mais velho, eu posso falar, ele é o Platão. E ele aponta para o alto, como se a verdade, a busca pela verdade, ela está unicamente no pensamento abstrato, no mundo das ideias. E é lá que a gente vai encontrar a verdadeira verdade. Aqui
seria tudo uma espécie de ilusão. E a arte, por que eu trago o Platão? Porque a arte é repleta de ilusão. Será que a gente trata de alguma verdade em meio a tantas ilusões? E ao lado dele, esse mais jovem, de cabelo encaracolado, é Aristóteles. Eles não foram contemporâneos, Aristóteles viveu um tempo depois. Inclusive, Aristóteles era o professor de Alexandre o Grande, um grande conquistador é, da Ásia. Vocês devem ter ouvido falar na aula de história. Aristóteles, ele já aponta para baixo, com a mãozinha dele, ó. Vocês podem ver aí. E ele traz uma filosofia mais materialista, onde existe verdade na matéria, existe verdade aqui entre a gente, no que a gente vê, no que a gente ouve, no cheiro das coisas. Aristóteles foi um grande filósofo, mas ele trouxe essa comunicação entre o mundo das ideias, a filosofia e o mundo cotidiano, a vida cotidiana das pessoas. E por isso ele é uma figura tão importante para as artes, porque a arte se utiliza de matéria, de tinta, de mármore, de paredes, de instrumentos musicais, de mãos, né? Não só de pensamento. E, por falar em mãos e paredes, não existiu sempre as técnicas de grafite, do hip hop, que a gente conhece. Essas técnicas elas foram pós-industrialização. Antes, existiram outros avanços técnicos que a gente precisa compreender. A pintura nas cavernas era feita com matéria orgânica, pétalas de flor, restos pó de ervas, sangue de animais, enfim, barro. Agora, quando a gente entra na antiguidade, na Idade Média, a gente vai ver aqueles murais dentro de templos enormes. Aquelas paredes, elas foram pintadas enquanto elas secavam, no dia que elas foram feitas. O gesso ainda estava fresco, e era nesse gesso fresco que os caras misturavam a tinta. Era um tipo de pintura que não dava para fazer muitos detalhes. Os pincéis eram grossos, as imagens eram grandes, mas era sempre tudo muito bonito. E essa técnica se chama afresco, como vocês podem ver nesse painel. Depois eu vou disponibilizar para vocês esses slideshows, para vocês poderem acessar e ver com o tempo que vocês quiserem. Mas as técnicas de afresco são feitas até hoje, são muito antigas. Por que eu estou falando do afresco? Porque ele era uma técnica que você não conseguia transferir de um país para o outro. A imagem ainda ficava contida naquele espaço, naquele local. E então a arte ela não se propagava nem de longe como ela se propaga hoje em dia com a facilidade das redes sociais, por exemplo. As pessoas veem em um dia a quantidade de imagens que talvez na Idade Média, na Antiguidade, as pessoas viam a vida inteira. Em um dia, no feed do Instagram, vocês devem ver mais imagens do que um cidadão grego ou de qualquer outro lugar do mundo via a vida inteira, produzida pelas mãos do homem. Então, isso vale a pena a gente refletir sobre como era a arte no passado. Além do afresco, que era uma técnica de pintura em paredes, existia também técnicas de construção da forma, do espaço, né? Da ilusão, o que está na frente, o que está atrás. A gente chama isso de perspectiva. E a perspectiva, o domínio da perspectiva vai ser fundamental para a evolução das artes. Então, galera do SEI, vocês não precisam ser expert em arte, mas vocês precisam reconhecer aquilo que é tecnicamente bem feito e o contexto histórico, as influências. Isso já satisfaria muito esse espaço que a gente tem de aprendizado. Tá? Já cumpriria a missão do professor e do conteúdo, da transferência de conteúdo.
A perspectiva, ela é, muitas vezes, o domínio dela é o que vocês chamam de desenhar bem. Às vezes o cara tem uma perspectiva mais intuitiva, às vezes ele conhece esses métodos, como pontos de fuga. Vocês estão vendo como que as linhas, elas caminham lá para o fundo do papel, como se o papel fosse tridimensional? Essas linhas, elas são chamadas linhas imaginárias. E aquele ponto em que elas se encontram são os pontos de fuga. A gente vai fazer alguns exercícios mais para frente de desenho, e quem nunca desenha vai pegar uma manha, e quem já desenha vai aprender a desenhar melhor, tá? Mas esse ponto é importante porque nem sempre o ser humano conheceu essas técnicas. Então, eu vou dar um pulo lá atrás, antes do Renascimento, na Idade Média. Eu vou mostrar as imagens do Giotto. Olha só, a gente está indo na Idade Média para chegar lá na modernidade cultural. Só que, por que a gente está indo na Idade Média? Porque a tecnologia da época era o afresco e porque eles tinham uma dificuldade. O Giotto, por exemplo, ele tinha umas linhas imaginárias todas erradas. Elas não se encontravam num ponto de fuga exato. Olha essa imagem. Algumas coisas estão mal construídas, entendem? Não porque ele não avançou na perspectiva, pelo contrário, a perspectiva dele era a mais avançada da época, mas é porque ainda não existia uma lógica bem estruturada da construção da forma. Esse avanço ele vai acontecer posteriormente, mas enquanto o Giotto pinta, a gente pode ver a pintura dentro de uma estilização, e essa estilização ela também é maravilhosa. O equilíbrio, a construção, a beleza cromática das cores em Giotto é maravilhoso. E isso só vai voltar a acontecer, essa estilização, galera, mas depois do academicismo, lá na frente, no século XX, a gente vai para o lado da Idade Média, do ano de 1000 e pouco, 1000, do ano zero até o ano 1800, sei lá, 1700. Então, são muitos séculos até a gente voltar a estilizar na pintura. Vai se buscar um realismo, vocês vão ver. E quem vai quebrar com esse academicismo vai ser a modernidade cultural, que vai voltar a estilizar, e a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas, a princípio, essa estilização na Idade Média servia a uma espiritualização, servia à fé cristã, no caso de Giotto, ou desse aí que eu estou mostrando, que é o Fra Angélico. Mais tarde, no final da Idade Média, rapaziada, eles vão estar bem desenvolvidos em relação à perspectiva. No início da modernidade, a perspectiva já estava com seus pontos básicos já muito bem estruturados. A lógica agora estava bem instruída. Olha o ponto de fuga, como que as pilastras vão diminuindo de tamanho, alinhadas a um ponto imaginário. Olha as pessoas como não estão alinhadas, como também indo em direção a um ponto imaginário.